Parabéns, o vídeo excelente. Acho que nós que atuamos e trabalhamos com pessoa com deficiência, entendemos ali na mensagem nuances fundamentais para um processo de inclusão plena e participação em vida ativa, em sociedade, em comunidade. Cada detalhe ali tem para nós um significado. Parabéns ao vídeo e àqueles que o estruturaram e organizaram dessa forma. Bom, essa sessão solene, em homenagem aos 10 anos da parceria entre a PAIDF e a Câmara dos Deputados, foi requerido por mim, deputado Eduardo Barbosa, requerimento 8162/2018. E podemos considerar que faz parte da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e dessa forma teremos aqui na Câmara outras atividades, mas iniciamos, no meu entendimento, com uma atividade extremamente exemplar para toda a população brasileira. Farei agora o discurso do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Senhoras e senhores, ao mesmo tempo que saúdo os presentes a esta sessão solene, cumprimento o deputado Eduardo Barbosa pela iniciativa de propor homenagem aos 10 anos da parceria entre a PAIDF e a Câmara dos Deputados. Trata-se de ação pioneira da Câmara, que firmou contrato em 15 de dezembro de 2008 para a utilização de serviços prestados pela PAI do Distrito Federal na área de higienização e conservação de livros e documentos. Seguindo o exemplo da Câmara, diversas outras instituições públicas, como o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceram parcerias semelhantes a partir de então. Ao longo destes 10 anos, a qualidade do trabalho executado pelos alunos da PAIDF vem sendo cada vez mais reconhecida e a ação pioneira da Câmara sempre renovada. Entretanto, o maior benefício decorrente dessa parceria é mesmo a promoção do exercício da cidadania da pessoa com deficiência intelectual. Não há dúvida de que o trabalho é um dos principais fatores, se não o principal fator de conquista de autonomia e de inclusão social por qualquer cidadão. Isso é especialmente verdadeiro no caso das pessoas com deficiência. Nesse sentido, ressalta-se a importância da parceria entre a PAIDF e a Câmara dos Deputados, não tanto pelo número de contratados, mas, sobretudo, por demonstrar que as pessoas com deficiência são capazes de executar uma série de atividades úteis para a sociedade. Esse projeto insere-se no âmbito das ações da acessibilidade que vêm sendo realizadas pela Câmara desde 2004 e tem como objetivo a inclusão profissional efetiva e responsável de pessoas com deficiência intelectual. No grupo das pessoas com deficiência, esse é o segmento que mais apresenta dificuldades de encontrar e manter o emprego, embora tenha condições de exercer uma atividade produtiva e útil à sociedade, a despeito de suas limitações. Já há algum tempo, portanto, a Câmara se empenha em tornar-se cada vez mais acessível e em demonstrar seu compromisso com a responsabilidade social. Além disso, cumprindo seu papel institucional, a Câmara tem contribuído para o avanço da legislação relacionada ao tema. Entre os muitos normativos que poderiam ser mencionados nesse âmbito, 2 merecem destaque: a Lei 8.213, de 1991, e a Lei 13.146, de 2015. A primeira
impõe a observância da reserva legal de vagas de trabalho para as pessoas com deficiência. Já a segunda, não por acaso conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou também Lei Brasileira de Inclusão, é ainda mais generosa e ambiciosa em seus propósitos. Aspira a assegurar e promover o exercício de direitos e liberdades fundamentais em condições de igualdade pela pessoa com deficiência. É de suma importância a garantia da efetividade dessas e de outras leis que versam sobre o tema. Também é muito importante a atuação no dia a dia, tanto dos órgãos de governo quanto das empresas privadas, visando promover a inclusão social da pessoa com deficiência por meio do trabalho. Disso constitui excelente exemplo a parceria de 10 anos estabelecidas entre a PAI-DF e a Câmara dos Deputados, que hoje homenageamos. Muito obrigado, e esse é o pronunciamento do presidente Rodrigo Maia. Como requerente dessa sessão solene, também faço agora o meu pronunciamento. Senhoras e senhores, senhores convidados, servidores da casa, funcionários da PAI do Distrito Federal, queridos usuários da nossa PAI, funcionários da Câmara dos Deputados que estão aqui sendo motivo desta sessão solene e se sintam homenageados nesse momento. Ontem, no dia 3 de dezembro, foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A Câmara dos Deputados, tradicionalmente, comemora essa data e não me parece haver melhor forma de fazê-lo neste ano que destacando o sucesso da parceria entre esta casa e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal. Brinquei com o nosso diretor-geral que dentro da PAI nós temos um ditado que nós falamos assim: a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Porque antes eu falava o ditado como é corrente, a gente mata a cobra e mostra o pau, e um pai me corrigiu: não, deputado, a gente tem que mostrar a cobra morta, porque ela pode ter fugido, né? Então, eu acredito que nesta comemoração que fazemos do Dia Internacional, nós temos que mostrar concretude. O discurso já se foi, hoje resultados é que são importantes ser revelados. E por isso foi muito bem identificado a comemoração do Dia Internacional com fato concreto, efetivo, feito pela casa que legisla, mas também demonstra exemplos concretos. A Câmara dos Deputados, então, desta forma, promove a inclusão e a igualdade das pessoas com deficiência intelectual dentro das suas próprias instalações. E é justamente a pessoa com deficiência intelectual que tem mais restrição e dificuldade à inclusão ao mercado de trabalho. E por isto, a demonstração dessa possibilidade, ela tem um efeito muito mais significativo, porque muitas empresas privadas, inclusive, escolhem as deficiências que querem incluir. E geralmente a deficiência intelectual é a última a ser escolhida, justamente porque exige da própria empresa ou instituição toda uma reestruturação das relações interpessoais entre colegas de trabalho para que, de fato, ocorra o processo de inclusão ao mercado de trabalho. E para cumprir isto, a Câmara estabeleceu a parceria
com a PAI do Distrito Federal, que hoje completa 10 anos. Eu presenciei, em 2008, o momento em que, então, o primeiro secretário desta casa, deputado Osmar Serraglio, assinou o convênio entre as duas instituições. E para as duas instituições, um momento de grande alegria. Para a Câmara, era uma novidade, um fato inusitado, inédito. Para a PAI, porém, era já uma coroação de um trabalho que começou bem antes. Em meados da década de 80, a PAI do Distrito Federal percebeu a demanda por educação profissional para pessoa com deficiência, porque aqui no governo DF as escolas já se comprometiam com a inclusão escolar e havia uma lacuna no atendimento da educação profissional. E foi então a PAI-DF, percebendo a função social de uma organização, entendeu que precisava oferecer a esse público aquilo que o sistema público ainda não se responsabilizava. Foi quando elaborou projetos para oferecê-la por conta própria. E aqui nós temos que homenagear o pioneirismo da Maria Helena Alcântara, porque ela esteve neste primeiro momento como pioneira, dando exemplo para o Distrito Federal e para o Brasil. Amiga de mais de 3 décadas, e eu conheço cada esforço, cada passo, cada busca, cada estudo feito para implementar aquilo que de um sonho se tornou uma grande ousadia e agora realizações para as pessoas com deficiência. Então, há quase 30 anos, a PAI-DF iniciou efetivamente suas atividades em 1989. Dou ênfase ao fato para deixar claro que, ao comemorar a década de parceria entre a PAI-DF e a Câmara dos Deputados, não me esqueço do histórico, ainda mais longo e meritório do movimento apaiano, que tenho orgulho de fazer parte. E só estou nesta casa por causa do movimento que eu participo há mais de 30 anos. A educação profissional da PAI do Distrito Federal segue uma metodologia própria, que parte da formação básica e vai até a inclusão laboral. Aqui na Câmara, a inserção dos trabalhadores formados pela entidade se dá pela estratégia do emprego apoiado. Nela, a equipe é contratada junto com um orientador, responsável pela supervisão das tarefas. É importante abrir aqui um parênteses, pelo eco que essa casa tem pelo país afora, sobre o emprego apoiado, que acredito ser a metodologia mais exitosa na inclusão e na permanência da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no emprego, e que pode ser aplicada de 3 formas: individual, trabalho exercido individualmente numa empresa ou numa instituição; enclave, que é um pequeno grupo de pessoas com deficiência intelectual trabalhando juntos sob a supervisão do empregador e com a ajuda de um treinador de trabalho; e equipe móvel, grupo de trabalho móvel composto por pessoas com deficiência intelectual que presta serviços à comunidade, apoiado por instrutores, estes quase em desuso atualmente. A Câmara dos Deputados adota a forma de enclave. A rede APAI tem investido muito nesta proposição. Por exemplo, além da PAI-DF, pioneira,
A Rede Mineira das APAES tem sido incentivada pela Federação das APAES do Estado de Minas Gerais na implantação da metodologia do emprego apoiado na forma individual. A experiência tem apontado como resultados maior credibilidade e confiança por parte das empresas que buscam apoio neste serviço, melhora significativa no relacionamento entre colegas de trabalho, produtividade nas empresas, maior independência no trabalho e na vida em sociedade da pessoa com deficiência intelectual. O êxito da utilização da metodologia do emprego apoiado tem se refletido na escolha dos agraciados com o Prêmio Brasil Mais Inclusão desta casa. No ano passado, a APAE de Belo Horizonte, que mantém parceria com 23 empresas e com cerca de 70 profissionais no mercado, foi uma das escolhidas. Em 2018, a APAE de Pará de Minas, minha cidade natal, que conta com 27 empresas parceiras e 80 pessoas com deficiência intelectual inseridas, receberá o prêmio amanhã, no dia 5 de dezembro, mostrando que a inclusão também é possível em cidades de médio porte. Voltando à parceria da APAE do Distrito Federal com a Câmara, o primeiro setor em que os alunos da APAE trabalharam foi a seção de conservação e restauração, apresentado pelo vídeo, pondo em prática o treinamento na higienização de livros e documentos. Desde 2016, o convênio se ampliou e agora temos também contratados, todos ali de terno engravatados, na área administrativa da Secretaria-Geral da Mesa e na primeira secretaria. Extensão de uma parceria que deu certo. A parceria com a Câmara foi uma vitória que merece nosso festejo. Como se costuma dizer, a importância da inclusão está em que ela é vantajosa para todos, para a pessoa com deficiência, para a organização que a recebe e para o conjunto da sociedade, estabelecendo relações verdadeiras, humanas, relações de acolhimento, de cooperação, de solidariedade, princípios essenciais para um trabalho ter resultado efetivo e que geralmente a pessoa com deficiência impõe ao ambiente aonde ela chega. É o que se nota aqui dentro. Para além do salário, o trabalho representa para os contratados, uma oportunidade de aprendizado e de ganho e de autonomia. Eles gostam do dinheiro que ganham. Eles planejam o que fazer com ele. Eles adquirem a independência e a autonomia, escolhem a sua roupa, o seu acessório, como foi ali colocado, o seu passeio, o seu lazer, e muitos contribuem com a renda da sua família. Ao mesmo tempo, os setores em que eles atuam também saem ganhando. A higienização dos documentos é mesmo fundamental para a conservação do acervo. Vide a barata morta encontrada. Se ficasse ali eternamente, ia danificar o livro. E o auxílio administrativo é sempre bem-vindo na Secretaria-Geral da Mesa. Os contratados ajudam a Câmara a funcionar de verdade. Por fim, numa visão mais ampla, é o conjunto da sociedade que sai beneficiado. Afinal, é desejável que os formuladores de políticas públicas tenham consciência da diversidade humana. A diversidade faz parte do homem e das necessidades especiais de diferentes grupos. Nada mais adequado, então, que pessoas com deficiência intelectual,
componham o quadro funcional de um órgão como a Câmara dos Deputados, que decide os rumos do país. Desde 2008, outros órgãos centrais dos três poderes da União, Senado, Supremo Tribunal Federal, Itamaraty, Ministério da Justiça, AGU, que me informaram agora, seguiram os exemplos pioneiros da Câmara e firmaram parcerias com a PAI-DF para a contratação de pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. Noutras palavras, mais autoridades públicas passaram a conviver com pessoas com esse tipo de deficiência, tomando conhecimento de suas potencialidades e seus desafios. É de se esperar que o esclarecimento resulte em decisões melhores sobre as questões que concernem a esta população. Quero acreditar que foi isso que aconteceu comigo mesmo. Não é segredo para ninguém que dediquei minha vida ao movimento apaiano. Comecei trabalhando para a PAI de Pará de Minas e cheguei a ser presidente da Federação Nacional das APAIs por 4 vezes consecutivas. Foi essa militância que me sensibilizou para as demandas de outros grupos vulneráveis e me fez enxergar a importância da boa política. A possibilidade de que a convivência com pessoas com deficiência venha a fazer mais e mais deputados se unirem à causa só me alegra. De solitário que fui no passado, hoje podemos dizer que temos uma mini bancada de deputados comprometidos, com deficiência, extremamente companheiros e parceiros na construção de uma nova lógica do Estado brasileiro. Por isso, comemoro os 10 anos de parceria entre a PAI-DF e Câmara. Mas não poderia deixar de também aqui agradecer a coordenação da PROGE, na pessoa de Adriana Janussi, que lá atrás, desde 2006, se me parece, já começou a trabalhar no projeto de acessibilidade e que depois culminou com a coordenação ora instalada e que tivemos avanços significativos em todos os setores dessa Câmara, favorecendo a participação da pessoa com deficiência na casa que legisla para o país. Obrigado, querida Adriana, mais que servidora competente, eficiente, comprometida, como a grande maioria dos servidores da Câmara dos Deputados, que eu tenho muito orgulho de conviver com todos vocês. Vocês são exemplos para a nação. Mas você abraçou essa causa com muito mais compromisso, um compromisso cidadão, de cidadã, um compromisso pessoal. Hoje é uma das nossas companheiras na luta da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E a partir de você, eu quero agradecer, ao nosso diretor-geral da casa, ao nosso André, que é o coordenador específico do setor onde foi acolhido os nossos primeiros trabalhadores nessa casa, e a todos os funcionários, a Jussara, que tem se dedicado muito também nessa relação cotidiana com os nossos trabalhadores, e eu só tenho que agradecer. Mais do que uma sessão solene, é a PAI do Brasil agradecendo a vocês. Muito obrigado. Consegui fazer 2 discursos. Agora eu vou chupar minha bala. Bom,
Agora, com alegria, eu vou passar para que a nossa diretora pedagógica, Maria Helena Alcântara, possa fazer o seu pronunciamento. Maria Helena, use a tribuna para nós. Eu queria falar Aqui não, fala lá. Sabe por quê? Tem um significado simbólico essa tribuna, você está lá. Espaço conquistado pelas organizações da sociedade civil.